Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 13º GED. Já estou extrapolando a minha cota, mas não tem problema, eu dou quantos forem necessários. E hoje, conforme a programação que eu preparei para vocês, vamos focar única e exclusivamente em resolução de questões, aplicando o que a gente aprendeu desde então na teoria, que eu trouxe bastante coisa para vocês, e hoje eu quero aplicar com vocês esses conhecimentos teóricos com questões práticas. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela, como é de praxe, para começarmos. Vou apertar aqui, aumentar. Tá legalzinho? Tá dando para todo mundo ver? Acho que chegou uma roguinha. Perfeito. Opa. Pois pronto. Gente, eu mandei para vocês mais cedo essas questões. Quem estiver acompanhando por elas, tranquilo. Quem não, não tem problema. Vamos começar aqui. A nossa primeira questão trata-se de um caso que vai aplicar uma das técnicas de julgamento. Ou vai ser questão relacionada ao IAC, ou vai ser questão relacionada ao IRDR, ou vai ser uma questão relacionada a recursos repetitivos. Como é que a gente vai saber qual das técnicas de julgamento nós vamos aplicar? A questão vai nos dizer o parâmetro. Vamos ler o enunciado. Determinada Procuradoria de Justiça foi intimada para emissão de parecer em processo individual envolvendo pessoa incapaz para os atos da vida civil, no qual se discutia a juridicidade da tarifa cobrada pelo fornecimento de água potável. Ao analisar os autos e realizar as pesquisas necessárias, constatou o equívoco no último reajuste promovido na tarifa, o qual estava lastreado em ato administrativo de caráter geral, manifestamente legal, indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados pela mesma causa. Considerando a sistemática vigente, a relevância da matéria e a repercussão social, poderia ser proposta ao relator pela Procuradoria de Justiça para imediata definição da matéria de direito pelo Tribunal de Justiça, vinculando os juízes de direito e os órgãos fracionários do tribunal à seguinte medida. Aí ele traz como alternativas: técnica de julgamento dos recursos repetitivos, técnica de julgamento da repercussão geral, técnica de julgamento do incidente de assunção de competência e a técnica de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Como é que a gente vai fazer para identificar a técnica? Primeiramente, a gente tem que analisar a questão do quantitativo de processos. Para esse caso concreto, nós temos várias demandas ou temos pouquíssimas demandas? Pode desligar, pai. Ou então bota para o senhor. Gente, cadê vocês? Perguntar de novo. Para essa situação, nós temos várias demandas ou temos pouquíssimas demandas? E segunda questão, o conflito, a divergência de entendimento já está instaurada, ou seja, o caos já está instaurado, ou a finalidade dessa técnica visa prevenir esse conflito de entendimentos acerca de uma determinada matéria de direito? O que é que vocês acham? A questão diz inúmeros, né? Inúmeros processos. Então, a quantidade grande, né? Olha aqui, ó. Marque ele, só marcando esse trecho. Indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados. Ainda não foram instaurados, mas pode dar parâmetro para instauração. Tá certo. Primeira característica, temos poucos processos. Segunda característica, esse é um conflito que já está sendo apreciado pelos tribunais superiores ou ainda está a nível de Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça.
Então, foi instaurada uma determinada técnica de julgamento que tem, assim, o caráter preventivo, tendo em vista que só temos uma determinada questão de uma pessoa incapaz para os atos da vida civil, que foi feita uma cobrança de uma tarifa de água, só que essa tarifa reputou-se manifestamente ilegal, esse ato administrativo. Então, gente, essa questão, ela se refere ao IAC, certo? Por que que não vai ser os recursos repetitivos? Primeiramente, porque essa discussão sobre essa matéria de direito ainda não está chegando a ser debatida, a ser discutida lá no STJ, nem lá no STF. Então, como ainda não ultrapassou as barreiras, incabível por hora a técnica de julgamento dos recursos repetitivos. Repercussão geral, incabível. Repercussão geral é um requisito específico de admissibilidade apenas para um único recurso. Qual é ele? Recurso extraordinário, aquele que vai ser julgado pelo STF. Incidente de resolução de demandas repetitivas, por hora não cabe, porque nós temos praticamente um ínfimo número de processos, não há um grande quantitativo. Agora, se eu tivesse dito aqui na questão, do qual inúmeros processos já foram instaurados debatendo e discutindo essa questão de direito. Aí caberia o IRDR. Mas como só temos pouquíssimos processos, é uma natureza preventiva para exatamente uniformizar a jurisprudência e evitar a confusão, a técnica cabível é o IAC, certo? Alguma dúvida em relação a essa questão? Estão calados hoje, estou estranhando. Ou eu posso partir de que silêncio é consentimento? Júnior, repete só aquela parte que tu falou do tribunal, que eu não peguei. Tu falou que o IAC é no tribunal e quando em outras instâncias, tu pode só reforçar? Pronto. Por que aqui não é a técnica dos recursos repetitivos? Porque essa discussão dessa matéria de direito em específico ainda não chegou aqui, ó, nem no STJ, nem no STF. Então, por hora, incabível. Repercussão geral também não caberia, por quê? Requisito específico do recurso extraordinário. O IRDR também incabível. Já teríamos que ter aqui, no caso concreto, várias demandas. Então, só os que não sobra, o IAC, que é a técnica de julgamento de natureza preventiva, é exatamente voltada para essa situação, uniformizar a matéria e evitar que outros processos com essa mesma temática venham a ser instaurados, porque quando chegar lá no tribunal, opa, já temos um entendimento pacificado consolidado, dependendo de como foi o julgado, a gente pode inadmitir recurso, ou então julgar procedente, conforme o caso. Okay. Alguma dúvida? Obrigada, foi ótimo. Dúvidas em relação ao nosso IAC? Não? Vamos para a segunda questão, então. A segunda questão, gente, ela é uma questão autoral minha, inclusive foi uma situação que aconteceu lá na Fazenda Pública no ano de 2016. Eu trouxe o caso aqui para vocês. Nós temos o seguinte: a TUST, o que diabo é essa TUST? É uma tarifa de uso do sistema de transmissão. E a TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição. O que é que acontece no caso? A nossa diletíssima amiga concessionária Enel, ela cobra um tributo chamado Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E na apuração desse tributo, a Enel embutiu essas duas tarifas aqui. A tarifa do uso do sistema de transmissão e a tarifa do uso de sistema de distribuição, o que obviamente, vai alterar o custo final para nós, consumidores. Só que depois de muita discussão, o pessoal começou a alegar, epa, você só pode cobrar essas tarifas pelo que efetivamente é consumido. O serviço pela concessionária,
tem que estar sendo prestado somente porque aquilo eu, consumidor, consumi. É ilegal. Ah, não vai tirar, não? Tem que devolver meu dinheiro. Estou pagando isso aqui sem estar devendo. Não tem problema não. Vou começar a instaurar o meu processo. E começou a penega. Começou com 1, com 2, depois virou uma bola de neve. Eu recordo ainda que em 2016, parece que estava no auge o negócio das fake news. O que aconteceu? Estavam divulgando nas redes sociais, internet, etc. e tal, dizendo que a Enel estava fazendo ressarcimento de consumidor justamente sobre essa questão. A cobrança, segundo a notícia fake news, já tinha sido apreciada, discutida pelo STF, que inclusive já tem um entendimento pacificado, uniformizado, segundo a notícia. E as pessoas corressem para entrar com ação judicial para poder reaver esse dinheiro. Caso contrário, ia perder. E aí, começou um inferno, um boom de ações. O que aconteceu? Vamos ler na questão para a gente entender melhor. A TUST e a TURG são tarifas pagas pelos consumidores em razão da utilização das redes de transmissão de energia elétrica. Nessa direção, é bastante comum que, nas contas de energia elétrica, se constate a inclusão dessas tarifas, a TUST e a TURG, na base de cálculo do ICMS. Acabei de falar para vocês. Todavia, vários contribuintes, isso é importante, no estado do Ceará, alegaram que essa inclusão é ilegal, uma vez que a TUST e a TURG não representam hipótese de incidência do ICMS, que pode recair tão somente sobre a circulação da mercadoria, ou seja, a energia elétrica é efetivamente consumida, e não sobre o serviço de transporte, de transmissão e distribuição realizada pela concessionária Enel. Na época era Coelce, depois que houve a mudança do nome. Só adequei aqui. Considerando a existência de divergência jurisprudencial que resultou na efetiva repetição de processos em curso, cujas controvérsias versem unicamente sobre questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, foi proposta ao relator pela Procuradoria, sempre que eu estou errando aqui, mas tudo bem, do Estado do Ceará, para imediata definição da matéria de direito pelo Tribunal de Justiça. Qual é a técnica de julgamento cabível para esse caso? O IRDR, Júnior. IRDR, beleza. Por que não IAC? Porque a temática já estava sendo discutida. Exatamente, temos vários processos em curso. Agora, gente, só resolvendo essas duas questões, eu trouxe aqui uma tabela diferenciadora para vocês não serem mais ludibriados, para não caírem nessas questões de pegadinha de questões. Vou trazer aqui para vocês a tabela. Estava aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem. Essas técnicas de julgamento, meus amigos, são muito parecidas do aspecto procedimental, mas tem algumas particularidades. O IRDR, ele tem um procedimento amplo, descrito em vários artigos do CPC, conforme está aqui na tela. Já o IAC, o coitado, parece que o legislador ficou com um pouco de preguiça, só fez um artigo. O que diferencia o IRDR do IAC? No IRDR, nós temos uma questão de direito que está sendo discutida, aqui a palavrinha mágica, múltiplos processos. Ou seja, temos vários processos em curso. E esses processos estão onde? Pode estar aqui no primeiro grau, ou já pode estar lá no Tribunal de Justiça. Não importa. Nós temos vários processos. Diferentemente do IAC, nós temos pouquíssimos processos que geralmente envolvem uma grande repercussão social, do aspecto político, econômico e social mesmo. Impacto. O IAC, como está descrito aqui na tela, ele tem a natureza jurídica preventiva, ou seja, os legitimados, que são as partes,
o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio magistrado de primeiro grau ou o relator, conforme o caso, ele vai instaurar a técnica do IAC conforme o caso. Os membros do judiciário, juiz e relator, eles podem fazer por ofício, diferentemente de nós, meros mortais, partes, advogados, Defensoria Pública, Ministério Público, eles têm que fazer por petição. Suscita o IRDR ou o IAC e já vai diretamente para ser apreciado pelo tribunal, conforme o indicativo do regimento interno de sé. O regimento interno do tribunal indica o órgão tal para apreciar questões relativas ao IRDR, ao IAC. Com esse órgão, não lembro de qual, tem que ler o regimento interno. E o IRDR, a confusão já está instaurada. Por quê? Nós temos vários processos, então a gente tem que consertar o erro, temos que resolver o quanto antes. Os parâmetros principais: relevância questão de direito, grande repercussão social e sem repetitividade em múltiplos processos para o IAC. Já no IRDR, não. Efetiva repetição de processos que já estejam em curso, as controvérsias que versem única e exclusivamente sobre questões de direito e há um risco de uma ofensa, tanto à isonomia na questão dos julgamentos e uma afronta à segurança jurídica. E o resultado final da decisão, como nós temos apenas pouquíssimos processos, quando é julgado o IAC, vai ser gerado um acórdão. A priori, o resultado desse acórdão só vai vincular aquelas partes que estejam participando do processo, porque são poucos. Mas a tese que foi fixada vincula julgamentos futuros. Ou seja, se houver outra questão sobre essa temática da primeira questão, e já tiver sido fixada a tese via IAC, quando chegar lá no tribunal, opa, já estou com IAC aqui, dependendo do caso, eu já vou inadmitir teu recurso, ou admitir conforme o caso. Diferentemente do IRDR, como nós já temos vários processos, o resultado da aplicação da uniformização vai ser aplicar para todos os processos que estejam em curso e, dependendo do resultado, conforme tenham sido julgados contra ou a favor da tese fixada, aplica a tese do IRDR, já pacificado e uniformizado, e vão matando os processos, derrubando em lote. Ou, se os processos estiverem ainda no primeiro grau, eu vou no procedência eliminado pedido, indeferimento, tchau e benção. Se estiver no tribunal, já vou julgando conforme o caso, ou então, não, esse teu recurso aqui inadmissível, inadmito, tchau e benção. Só que, o que é que acontece? Há possibilidade desses resultados, tanto a nível de IAC, quanto a nível de IRDR, afrontar questões atinentes à interpretação da Constituição e à interpretação da lei federal. Por conta disso, quando há uniformização dessa técnica e, porventura, houver essa afronta, a possibilidade imediata de você interpor recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o caso. Só que, às vezes, temos o IAC e o IRDR, eles têm assim, uma abrangência territorial limitada. Por exemplo, tanto no IAC quanto no IRDR, se eles forem suscitados somente aqui no Tribunal de Justiça no Estado do Ceará, por óbvio, só vai vincular as decisões proferidas aqui na circunscrição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E se eu quiser ampliar esses efeitos, eu faço uma petição ou através de um recurso que já esteja no STJ ou no STF, chamando a atenção, dizendo, STJ, STF, lá no Tribunal de Justiça foi instaurado um IRDR, está sendo discutida a questão do ICMS. Por gentileza, afeta essa matéria, aplica a técnica dos recursos repetitivos, e ao invés disso, vale somente para o Estado do Ceará, vamos gerar essa abrangência agora para nível nacional? Vamos, bora lá. E se o STJ e o STF achar pertinente, aplica a técnica dos recursos repetitivos e fixa a tese. Aí, nesse caso, o nível de abrangência vai ser maior. Ao invés de ser só aqui no Ceará, vai vincular todo mundo, em todo o Brasil. E o resultado final é, assim, processualmente falando, quando haver a apuração, vai ser colhido, haverá necessidade de solicitação de informações da parte que suscitou, da parte afrontada, pode haver a participação do amicus curiae. Se o Ministério Público não for parte, obrigatoriamente ele vai ter que intervir como fiscal da ordem jurídica. E, enquanto isso não se resolve, suspende-se os processos que estejam em curso. Qual o prazo? 1 ano.
Pode haver prorrogação? Pode, contanto que você, ou melhor dizendo, o relator, no caso, fundamente dizer, não, 1 ano não foi suficiente para eu chegar na conclusão. Eu vou querer suspender por mais um tempinho. E se for julgado, no prazo da suspensão do IAC do IRDR, foi interposto recurso especial ou recurso extraordinário, ou ambos, o que aconteça no caso, a suspensão permanece, até que a questão seja uniformizada agora perante os tribunais superiores. Então, em linhas gerais, IAC e IRDR para vocês. Alguma dúvida, gente? Júnior, só uma dúvida bem rapidinho. Fique à vontade. Como o IRDR ele já vai ter efeito erga omnes, quando a gente se referir aos tribunais superiores e for propor algum recurso repetitivo, certo? Pode ser já alegado algum tema que já tenha sido julgado por meio de IRDR, que já tenha sido pacificado, ou só se ainda não tiver sido pacificado, tipo, para alegar em via de recurso repetitivo? Não, é assim, ó. Nós temos aqui o IAC, certo? E o IRDR. O que é fixado de tese, obrigatoriamente só vai vincular o tribunal onde ele foi suscitado. Se foi aqui no TJCE, só vincula o Tribunal de Justiça. Se você quer uma abrangência maior a nível nacional, obrigatoriamente você vai ter que chamar a atenção dos tribunais superiores de alguma forma. Ou quando for prolatado o resultado do acordo e você não concordar com ele, por entender que ofendeu a Constituição de modo direto, ou a legislação federal, aí você interpõe recurso especial, recurso extraordinário, para exatamente rever essas teses. Ou então, ainda no curso da tramitação do IAC, do IRDR, tendo um recurso no Tribunal Superior já é em curso, você chama a atenção do Tribunal Superior e diz, foi instaurado um IAC, foi instaurado um IRDR, por gentileza. Seria interessante, ao invés de ser uniformizado somente no local, por que não abranger logo todo o Brasil? E assim pode ser feito. Perfeito, entendi. Obrigada. Por nada. Alguém mais? Não é simples, gente. Depois que a gente estuda, entende, e tem um monitor para esquematizar, obrigado. Continuando. Próxima questão. Essa aqui, gente, já é deixa eu me ver aqui. Outra questão. Agora, basicamente, vai ter questões assim, nível letra da lei mesmo. Vamos nós. O STJ reconhece a multiplicidade de recursos questionando a aplicação de um determinado índice de correção incidente sobre uma espécie de negócio jurídico. Aqui já entreguei, mas não tem problema não. De acordo com a sistemática dos recursos especiais repetitivos, aqui, gente, ele não disse o comando expresso da questão. Vamos analisar e ver se haverá questões que possam estar 4 erradas, uma incorreta, ou 4 incorretas e uma errada. Dependendo do padrão da questão, a gente vai marcar o item. Vamos ver aqui. O item A nos diz isso. Nós estamos tratando agora, dos recursos repetitivos. Já está lá em cima, no STJ. Poderia também estar no STF, certo? Vamos para o item A. A decisão que determina o sobrestamento dos processos em que se discuta o tema objeto de recursos especiais repetitivos somente alcança os processos individuais, mas não tem o efeito de suspender o andamento de processos coletivos diante do interesse público subjacente. Quando eu estou falando de processos coletivos, lembre-se da nossa ação civil pública por excelência. É a típica ação de direito coletivo. Várias pessoas juntas questionando algo que pode beneficiar a todos. Quando eu aplico a técnica dos recursos repetitivos, suspende só os processos individuais, demandas que estejam discutindo poucos litigantes ou somente um, ou também vai abranger esses processos coletivos? Para tudo. O que vocês acham? Júnior, eu acredito que seja abrangendo os coletivos, não tenho certeza. Abrange tudo. Quando o STJ, vou esquematizar aqui para ficar claro. O STJ
ele aplica a técnica dos RESP repetitivos, uma determinada questão de direito não está sendo discutida por questões da controvérsia, afrontando a isonomia e a segurança jurídica, qual é a primeira providência? Suspender tudo. Todas as ações. E qual é a finalidade dessa suspensão? Para evitar que continuem sendo proferidas decisões conflitantes e contraditórias, para aumentar ainda mais o nível da confusão. Então, melhor parar tudo, resolva, depois que resolver, que volta. Já para aplicar o entendimento consolidado. É assim que funciona. Então, para tudo. Ações individuais e ações coletivas. Então, o erro está aqui, ó. Mas não tem o efeito de suspender processos coletivos. E se, porventura, não está aqui na questão, mas eu vou desafiar vocês. Foi aplicada a técnica de julgamento dos recursos repetitivos. Parou toda a tramitação, mas eu verifiquei que o meu processo não se adequa a essa suspensão. Qual é a providência que eu tenho que pedir para que o meu processo volte a andar durante o período da suspensão? Eu não tenho que demonstrar, quem está com o processo, que o meu caso é distinto daquilo que está sendo discutido pela técnica dos recursos repetitivos? Tenho. Então, de algum modo, eu provoco quem está com o meu processo, porque esse processo pode estar suspenso no primeiro grau, pode estar suspenso no Tribunal ACO, Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, ou pode estar suspenso lá no STJ. Só que esse processo não se adequa a essa técnica, essa matéria de direito que está sendo discutida. Então, em regra, não há necessidade do meu processo ser afetado pela suspensão. De algum modo, eu tenho que provocar o judiciário, juiz de primeiro grau. Esse meu processo aqui não se abrange pela suspensão, não. Pode voltar a dar o andamento nele. Tribunal de Justiça, esse meu processo aqui não se aplica àquela tese que está sendo discutida lá no STJ, não. Pode dar o devido andamento para ele. STJ, esse processo aqui não está afeta a essa questão que você está discutindo aqui, não. Pode dar um andamento para ele. E assim eu faço um requerimento solicitando o andamento, por conta da distinção. Alguma dúvida? Então, essa primeira alternativa ela é falsa. Vamos analisar o padrão. Alguma dúvida, gente? Não? Vamos embora. O relator poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. E, caso constate que os recursos contêm outras questões, além daquela que é objeto da afetação, decidirá primeiramente as demais questões antes de decidir sobre a questão repetitiva. Verdadeiro ou falso? Nós temos assim, ó. Vamos esquematizar para ficar melhor. Vamos supor que o meu aplicou-se a técnica de julgamento para um determinado processo. E tem um capítulo. Esse capítulo 1, ele foi afetado pela técnica do RESP repetitivo. E o capítulo 2 não tem nada a ver com o RESP. Pergunto a vocês, diante dessa situação, qual desses dois capítulos será julgado primeiro? A questão repetitiva ou a questão que não está repetida, por excelência? Não é um chute, gente. Primeiro a questão repetitiva? Exatamente.
quando o processo está suspenso e tem uma questão afetada por conta da técnica do RESP repetitivo, primeiramente eu tenho que julgar a questão repetitiva. Não adianta de nada eu trabalhar de graça, julgar o que não está repetido, para depois dizer e invalidar todo o meu trabalho? Não. Vamos resolver logo aquilo que está mais abrangente. Primeiro, resolvo isso. E segundo, eu julgo isso. Quando julgo isso, eu falo STJ. Então, aqui está investido. Quando é aplicada a técnica do recurso repetitivo, primeiro será julgado aquilo que foi afetado pela técnica do recurso repetitivo. E depois, as demais questões. Entenderam? Alguma dúvida? Júnior, tu pode só explicar o porquê, por favor? É porque vamos imaginar o seguinte. Eu julgo primeiro essa questão, certo? Ok, julguei. Aí agora eu vou julgar todo o RESP repetitivo e dar uma decisão totalmente desfavorável a esse primeiro capítulo. Eu não trabalhei de graça, não. Eu não posso gerar um outro problema. Porque, às vezes, pode acontecer dessas questões aqui estarem devidamente interligadas. Se eu julgar isso aqui primeiro e for a improcedência, não adianta julgar o resto, porque eu já sei que vai estar afetado. Então, essa é uma das justificativas para o próprio código dizer. Quando aplicou-se a técnica de julgamento do RESP repetitivo, primeiramente julga-se a questão repetida, para depois poder julgar as demais questões. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Podem perguntar, não se sintam. Mais alguma consideração? Então, pronto. Vamos para o próximo item. A decisão que determina a devolução para o tribunal de origem para juízo de retratação ou conformação, a fim de aguardar-se o julgamento da matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, tem sido entendida pelo STJ como irrecorrível. O que vocês acham? Lembram como é o procedimento da admissibilidade? Como aqui está sendo discutido o RESP, eu vou falar só do RESP, mas se aplica para o recurso extraordinário, mesmo entendimento. A gente não aprendeu que o RESP, ele não tem um duplo juízo de admissibilidade? Não tem? O primeiro, ele é feito pelo presidente ou vice-presidente, vou considerar o TJ, que fica mais próximo da gente. E o segundo é feito pelo ministro relator, lá no STJ, certo? O que é que acontece? Vamos supor que foi interposto um recurso especial. Passou pelo presidente, pelo vice-presidente, que é, de acordo com o regimento interno, aqui no Tribunal de Justiça, quem faz o juízo de admissibilidade é o vice, porque o presidente é muito ocupado com outras questões administrativas. Vamos supor que ele, de cara, ele inadmite. Aqui, ele não levou em consideração que já tem uma técnica de uniformização a nível de STJ. Foi afetado pelo repetitivo. Aí, obviamente, eu vou interpor um recurso para forçar a revisão pelo colegiado. E o colegiado devolve dizendo, vice-presidente, não quer voltar atrás, não, tudo e tal, reconsiderar, tudo e tal. Aí ele diz, não. Como já está afetado, por hora não tem mais como recorrer. Então, por esse motivo, quando há a devolução para o tribunal de origem,
exatamente para retratação, que é nessa primeira situação, ou para conformação, quando pode acontecer o seguinte: foi apreciado um recurso específico, o agravo em recurso especial, que eu chamo de ARESP. Aí, quando é julgado, quando o ARESP é remetido lá para o STJ pode dizer, vice-presidente, por obséquio. Essa questão aqui está errada. Você não quer se retratar, não? Voltar atrás, tudo e tal. Não quero, não. Como você já interpôs o recurso, não há mais necessidade de recorrer novamente dessa decisão. Então, por esse motivo, entende-se aqui, nesse sentido, a decisão é tida por irrecorrível. Exatamente quando ele se retrata, mas já tem um recurso interposto. Não vai entrar com outro recurso. Não tem porquê. Então, esse aqui é o nosso item correto. Está correto. Vamos analisar os demais, só para a gente chegar num consenso. Já temos 2 falsas. E uma verdadeira, até agora. Júnior, só antes de tu passar, mas se foi proposto o agravo um agravo de recurso especial, né? Mesmo assim é irrecorrível? Pera, eu fiquei na dúvida agora. Não, é assim. Não tem aquela história do juízo de retratação, certo? Se ele se retrata, há possibilidade de recorrer da decisão da retratação? Em relação à decisão da retratação, entendi. Entendeu agora? Não tem como recorrer da retratação, mas não significa dizer que o teu direito não vai ser apreciado, porque você já interpôs o recurso. É isso que o CPC diz. Então, por esse motivo, esse item aqui está correto. Eu não vou recorrer da retratação do recurso para o Tribunal Superior. Como eu já interpus esse aqui, barra o meu recurso, não tem problema não, já interpus o ARESP, vai lá para o STJ, o STJ vai apreciar, e se for o caso, derruba a tua decisão para deixar de ser besta. Vamos entender. A decisão de afetação deverá indicar com precisão a questão que será submetida a julgamento e determinará o sobrestamento de todos os demais recursos sobre o tema em todo o território nacional, mas não obstará o prosseguimento dos processos nos graus inferiores de jurisdição. Verdadeiro ou falso? Quando eu aplico essa suspensão de todas as ações, ela vai se aplicar tão somente nos processos que já chegaram no STJ ou vai afetar os que ainda não chegaram? O que vocês acham? Todos, não? Todos. E o item está excluindo aqui os processos que estejam lá embaixo, ou ainda no primeiro grau ou no tribunal acordo. Como ele está excluindo, não. Suspende tudo, independentemente de onde esteja. Está errada. E o nosso último item, para a gente fechar, item é: a parte que tenha seu recurso especial suspenso na origem, caso demonstre a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, deverá requerer o prosseguimento do seu recurso ao relator no Tribunal Superior. Deixa eu pegar aqui, é muito parecido com aquele questão quando você vai pleitear a concessão do efeito suspensivo. O entendimento é muito similar. Vamos imaginar aqui. A gente tem que ver onde é que está o processo suspenso. Certo? Primeira característica. A gente tem que ver onde é que está o processo suspenso. Se eu disser, meu processo é distinto daquele que foi afetado pelo RESP repetitivo. Obviamente, eu como parte, eu vou dizer, não há razão para o meu processo ficar
suspenso. E no final, tira da suspensão. Esse pedido eu vou formular a quem? Se o meu processo estiver no primeiro grau, esse pedido vai ser feito a quem? Prova. Ao juízo, primeiro grau. Se o meu processo estiver lá no PJCE, óbvio, eu vou direcionar esse meu pedido ao relator no PJCE. Provavelmente vai ser o vice-presidente. E se o meu processo, só para a gente ficar aqui, prontinho, e se o meu processo estiver lá no STJ, vai diretamente para o ministro, relator do processo. Então, esse item ele está dizendo que a parte teve o recurso especial suspenso na origem. Quando eu digo que o processo foi suspenso na origem, ele está no tribunal ACO ou ele está no tribunal ad quem? Na origem está no ACO ainda, né? Exatamente. E aqui ele está dizendo, não, meu processo é diferente daquele que foi afetado pela técnica do recurso repetitivo. Tira da suspensão, bota o meu processo para andar. Eu vou fazer esse pedido a quem? É o ministro relator lá no STJ? Está correto? Ou eu vou fazer ao vice-presidente do tribunal? Ao vice-presidente do tribunal. Exatamente. Aqui ele deu uma mancada federal. Tá fácil. Então, gente, questões assim, quando não dá um comando específico, não disse nada. Não marca a alternativa correta ou incorreta, deixa a gente em dúvida. Então, a gente tem que procurar um padrão. Aqui está falso, aqui está falso, aqui está falso e aqui está falso. 4 erradas. Então, ele quer a correta. Questão maldosa. Pode falar. Esse pedido para decretar que é distinto do repetitivo, é por agravo ou é por agravo? Não, é petição mesmo. Você faz uma petiçãozinha e direciona para um desses entes. Ou para o juiz de primeiro grau, se o teu processo está suspenso no primeiro grau, ou para o vice-presidente, se o teu recurso está suspenso no tribunal ACO, ou diretamente para o STJ, para o relator, ministro relator que recebeu o teu processo. Para um dos 3. Aqui teu processo ande. Caso contrário, fica parado, sem precisão. Júnior, então é uma ação autônoma? Não é isso? Oi? Então, eu entro com se é uma outra ação, uma petição, então posso dizer que é uma ação autônoma? Não. É um pedido simples, exatamente, distinto julgador. Eu sei que lá no STJ houve a aplicação da técnica do recurso repetitivo. Essa questão de direito está afetada. Os processos estão suspensos. Mas o meu processo não tem nada a ver com o que está sendo discutido lá no STJ. Portanto, incabível o meu processo ser atingido e ficar suspenso. Eu quero que ele ande. Entendi. Entendeu? Exatamente o que aconteceu aqui. O processo está suspenso. Eu aleguei que a matéria de direito que eu estou discutindo em outro recurso especial é diferente, que ainda não foi afetada, e eu quero que o meu processo ande. Aí eu vou direcionar esse pedido para quem? Onde estiver o processo. Aqui no primeiro grau, no TJ ou no STJ, conforme o caso. Alguma dúvida? Tranquilo, Júnior. Tranquilo? Agora, gente, eu vou pegar uma questão punk de recurso extraordinário especial. E vamos analisar a decisão desse camaradinho aqui, presidente ou vice-presidente, e ver qual é o recurso cabível. Salvo me engano, é a questão número 11. Eu vou pedir licença para pular para ela. Eu quero falar algumas coisas para vocês. Só colocar aqui nela, depois a gente volta para as outras.
aqui deixa eu só colocar numa página, porque quebrou aqui. Ó, nós aprendemos desde então, vou esquematizar aqui rapidamente. E o recurso especial ou o recurso extraordinário, eles têm um duplo juízo de admissibilidade. Certo? E o primeiro é feito pelo presidente ou vice-presidente, conforme o regimento interno. Quando esse presidente ou esse vice-presidente faz o juízo de admissibilidade, um dos resultados é isso aqui: inadmissão. Recurso, RESP, inadmitido. Essa inadmissão pode ser feita por conta do não atendimento dos pressupostos recursais, seja os gerais, para todo e qualquer recurso que a gente já aprendeu, ou pode ser aqueles específicos. Ah, meu filho, vou inadmitir teu recurso porque tu não fez o pré-questionamento. Ah, esse teu cotejo analítico em nada aqui é a mesma coisa. Tu não fez o dissídio jurisprudencial. Inadmitido. Ou ainda, ele pode inadmitir por quê? Ah, não, Zé Doidinho. Esse teu recurso aqui já está discutindo coisa que já foi resolvida pelo STJ. Está aqui a tese do recurso repetitivo, tudo resolvido. Vou inadmitir. Ah, não, Zé Doidinho. Não tem nem como teu recurso passar aqui, não. O STF já afetou na repercussão geral. Ah, não, Zé Doidinho. Tu violou o entendimento simulado aqui do STJ, do STF. Nada a ver. Violou a súmula vinculante. Até doido. Inadmito. E, dependendo do resultado dessa inadmissão, ora vai caber o agravo em recurso especial, que vocês podem conhecer como agravo do artigo 1042 ou agravo interno. Ora vai caber um desses dois recursos. E muito cuidado. Se trocar um pelo outro, erro grosseiro. O vice-presidente vai te dar a oportunidade para consertar? Como eu mandei aquele vídeo bem singelo, aquela senhorinha falando, ele não vai não. E o recurso, ó, tchau. Contando essa breve historinha, vamos agora ao caso. Vou deixar aqui gravadinho. Questão 11. No sistema bipartido, previsto para os recursos excepcionais, vocês tomem cuidado com essa nomenclatura que não é nada demais. Ora vai vir como recursos excepcionais, vai se referir somente ao RESP, recurso especial, e ao RE, recurso extraordinário. Se falar dos recursos constitucionais, vai incluir aquele terceiro que eu falei tempos atrás, o recurso ordinário constitucional. Para o pessoal do Rômulo ainda não foi dado, mas questões da Cíntia podem vir cobrando esse tipo. Então, vocês da turma da Cíntia fiquem ligados. E essa questão do duplo juízo de admissibilidade é somente para esses dois aqui. No ROC, não acontece, tá? Só rememorando. Mas como a gente está discutindo apenas recurso especial e recurso extraordinário, vamos nos limitar aos dois. Continuando. Há um primeiro exame provisório de admissibilidade, realizado pelos tribunais de segundo grau. Conforme o caso, vai ser TJ ou TRF. Enquanto o exame definitivo de admissibilidade é efetuado pelas cortes superiores. Caso o tribunal de origem, tribunal ACOR, TJ ou TRF, não admita recurso especial ou recurso extraordinário, é possível a interposição do agravo interno ou do agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. São dois recursos distintos com duas finalidades distintas. O agravo interno, geralmente, não vou dizer agora não, conforme o caso, para que seja ultimado o quê? De admissibilidade. Lembra quando o vice-presidente ou o presidente do tribunal, ele inadmite um recurso especial, um recurso extraordinário, ele não bota um cadeado, trancando o teu recurso? Um desses dois é a chave.
para destrancar o teu recurso e forçar o juiz de admissibilidade para quem de direito realizar, perante agora o Tribunal Superior. Qual dos dois é cabível? Vamos ver agora nas questões. Até aqui tá tudo bem, gente? Tá direitinho a historinha, tudo esquematizado? Tá sim, Júnior. Perfeito. Vamos ver se vocês se ligaram. O agravo interno é o recurso cabível conforme se extrai das previsões do CPC em face da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido e nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento único da incidência da súmula 280 do STF. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Para essa situação aqui, vai caber qual recurso? Agravo interno ou vai caber o ARESP? Agravo em recurso especial nos termos do artigo, como monitor ajeita? Artigo 1042. Me digam qual dos dois eu vou escolher e por quê. Podem chutar, não tem problema, que pode errar. Eu acho que é o agravo interno, segundo o artigo 130, não? 1030. 1030? Não vale só citar um artigo, tem que explicar. Por quê? Se eu não me engano, 1030 fala que no inciso 5 e 4 caberia o agravo interno para as decisões que contrariem súmulas, né? Isso, perfeito. Tá explicando. Então, se eu interpor esse ARESP aqui, o que é que vai acontecer? Tchau e benção. Erro grosseiro. Então, para essa primeira situação, não. Agravo interno. Como ele está dizendo que o que eu estou discutindo viola essa diletíssima súmula, eu tenho que interpor agravo interno para ser submetido ao colegiado do PJCE e dizer que o meu recurso extraordinário, no caso, meu RE, é distinto, ou melhor dizendo, ambos, né? Porque pode ter sido inadmitido por conta dessa súmula, para ambos. É distinto da súmula. Isso em inglês nós chamamos de distinguish, ou seja, meu filho, você inadmitiu meu recurso especial, inadmitiu meu recurso extraordinário, alegou a súmula, mas o que eu estou discutindo aqui não tem nada a ver com a súmula. Portanto, colegiado, por gentileza, reveja a decisão do presidente e ver se ele tem ou não razão. Então, é agravo interno. Não cabe agravo em recurso especial por hora. Alguma dúvida? Mas o que você disse, aquele artigo, tudo e tal, inciso respectivo, perfeito. Pode colocar aqui a fundamentação principal. Alguma dúvida nessa primeira situação? Não? Então vamos para a segunda. Item B. Cabe agravo em recurso especial, no artigo 1042, contra a decisão do presidente do tribunal recorrido que inadmita recurso extraordinário e discuta questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral. Mesmo dilema. Duas opções. Agravo interno ou ARESP ou o ARE. Qual dos dois eu vou interpor para essa situação e por quê? Quem tiver com CPC pode olhar o fundamento, não tem problema. Só aí agravam em recurso especial quem inadmita recurso extraordinário. Acho que tá meio... Ó, a palavrinha mágica aqui, ó. Aqui, para o recurso extraordinário ser admitido,
obrigatoriamente o STF tinha que ter reconhecido a repercussão geral. Como não foi reconhecida, nada vai obstar a subida do recurso extraordinário. Ou ainda... Espera ainda. É porque assim, vou explicar. Vice-presidente, aqui no TJ, ele inadmite, ele dá uma decisão monocrática, inadmite o teu recurso extraordinário, inadmite o teu recurso especial. E ele diz, inadmito. O motivo da inadmissão tem repercussão geral na questão que você está sendo discutida e você contrariou o entendimento reconhecido pelo STF na repercussão geral. Ou ele pode inadmitir da seguinte questão. A questão que você está sendo discutida, aqui no teu recurso extraordinário, o STF não reconheceu a repercussão geral. Por esse motivo, nessas duas hipóteses, eu não vou deixar teu recurso subir. Para quê? Para o STF ter mais trabalho e dizer a mesma coisa que eu vou dizer aqui, então não vai subir não e acabou-se. E aqui, não vou deixar o teu recurso especial subir, porque o teu entendimento afronta a tese do RESP repetitivo. Ou não está adequado ao RESP repetitivo. Por esse motivo, não vou subir. Não vou deixar subir. Nesse caso, gente, quando ele diz isso aqui, eu tenho que provar a ele que o meu caso é distinto ou é uma inadmissibilidade porque eu feri algum pressuposto de recursão? No caso, eu acho que teria que entrar com agravo interno, não contra. É a mesma questão da questão anterior, não? Difere um e o 2. Exatamente. Eu entro com agravo interno e digo, ó, vice-presidente, você está equivocado. O meu caso é distinto. Logo, não cabe, voltando aqui, não cabe Paresp e não cabe esse outro. Se vocês não lembrarem dessa sigla, podem chamar de agravo do artigo 1042, também chamado de agravo de admissibilidade. E o agravo interno. Então, para essa situação, de fato, ó, não cabe esse outro. É o agravo interno mesmo. Ficou claro, gente? Ficou claro? Eu vou partir para o outro se alguém me confirmar que está claro esse entendimento. Ficou sim, Júnior. Muito bem. Vamos para o item C. Item C. Deixa eu ajeitar aqui. No agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, artigo 1042, a possibilidade de juízo de retratação pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal ACOR, embora seja recurso de competência dos tribunais superiores. Para essa situação aqui, que ele inadmitiu ter recurso especial, e ele inadmitiu ter recurso especial, e eu consegui, através do agravo interno, provar que, ou melhor dizendo, através desse outro aqui, provar que ele está equivocado. Há possibilidade do presidente ou vice se retratar? Sim ou não? Da decisão dele?
Isso aqui, gente, é o efeito regressivo. O presidente ou vice-presidente, quando ele inadmite recurso especial ou recurso especial com fundamento do não atendimento dos pressupostos recursais, óbvio que eu não vou esperar, né? Eu vou interpor Aresp ou o ARI. Ele não vai tomar conhecimento das minhas novas razões recursais, o porquê que ele inadmitiu o meu recurso, se eu conseguir comprovar, eu disse que ele não atendeu, mas que ele conseguiu me convencer que ele atendeu os pressupostos. Ok. Retrato-me da decisão, liga, recurso extraordinário, recurso especial. Se ele se retratar, beleza. Os dois recursos vão para o Tribunal Superior, primeiramente para o STJ, depois para o STF, e esse aqui fica prejudicado. Agora, se ele disser, não me retrato, aí quem vai é esse aqui. O Aresp e o ARI. Lá para o STJ, para o STF, respectivamente. E se o STJ ou o STF diz que o relator, ou melhor dizendo, o vice ou o presidente, no acordo, está errado, ele vai ter que mandar o quê? Traga, mande-me o RESP, mande-me recurso extraordinário, que eu vou analisar. Esse é o efeito regressivo. Se ele se retratar, já vai isso aqui. Se ele não se retratar, não tem problema. Sobe o recurso, vai ser apreciado pelos tribunais superiores. Se o STF e o STJ reconhecer que, de fato, houve o perfeito atendimento dos pressupostos recursais, ele simplesmente dá ordem. Vai mandar para cá que eu vou analisar. Alguma dúvida? Essa aqui é a mais complicada, eu sei. Alguma dúvida, gente? Conforme a seguinte, excelência e consentimento. Tem mais 2 itens aqui, eu vou descer para a gente analisar. Item D de doido. Quem está ficando doido sou eu, gente, com tanta informação, eu sei, mas está acabando. Brincadeira. Se a decisão pela inadmissão do recurso extraordinário ou recurso especial no tribunal de origem ocorrer em razão da ausência dos pressupostos recursais de admissibilidade, legitimidade, cabimento, tempestividade, preparo, regularidade formal, pré-questionamento, e no caso do recurso extraordinário, repercussão geral, reputa-se cabível o agravo interno. Verdadeiro ou falso? Qual dos dois? Lembrando, ó, você está falando de pressupostos de admissibilidade. Está nas hipóteses do artigo 1030, só não lembro o inciso. Júnior, é o Aresp e o ARI, né? Exatamente. Então, não cabe isso aqui. Essa situação anterior, exatamente, só que as ordens estão invertidas. Ele inadmite, dizendo que não atendeu aos pressupostos recursais, e ele interpõe isso aqui, ó. Para quê? Ou o vice-presidente se retrata para que o meu recurso tenha um prosseguimento normal, ou se ele não se retratar, o STJ dá o puxão, o STJ e o STF dá o puxão de orelha dele e dizer, mande o recurso para cá, eu vou analisar. Quem é você? Mande imediatamente. Obedeça. Tá vendo como é legal, gente, depois que a gente compreende? E o último item, para fecharmos aqui essa questão. Em se tratando
de decisão denegatória da admissibilidade do recurso especial fundada na aplicação do entendimento firmado pela técnica de julgamento dos recursos repetitivos, em sendo interposto agravo em recurso especial, com a finalidade de demonstrar a distinção ou a superação do entendimento uniformizado, tendo o recurso sido enviado ao STJ, o ministro relator aplicará, em favor do recorrente, a fungibilidade recursal e devolverá o recurso para o tribunal recorrido para processá-lo como agravo interno. Acontece essa fungibilidade recursal quando você troca um pelo outro? Acontece, gente, essa fungibilidade recursal? Não acontece. Se eu interpus um dos recursos em detrimento do outro, isso vai ser caracterizado erro grosseiro. E não tem previsão de aplicação de fungibilidade recursal quando eu troco esse por esse e vice-versa. E como diz aquela dileta senhora, ele não vai não. Recurso inadmitido. Alguma dúvida? Dúvidas, indagações, perturbações, aperreios? Júnior, sobre o item C que tu tinha explicado, tu pode explicar mais uma vez, por favor? Item C? É. Pronto, é exatamente o que é que acontece. Vou esquematizar novamente. Tem um artigo específico, lá no 1042, que trata da possibilidade do efeito regressivo. Lembra do efeito regressivo? A possibilidade do julgador se retratar? Pois aqui também acontece. Imaginemos o seguinte. O vice-presidente, tá, o vice, inadmite recurso, vou botar só um recurso para facilitar. Ele inadmitiu recurso especial. E ele disse que eu, recorrente, não segui os pressupostos recursais. Aí eu, pistola, pé da vida, entrei com isso aqui. O ARESP. Agravo em recurso especial nos moldes do artigo 1042. E disse A por B aqui. Não, senhor, você está equivocado. Eu atendi fielmente os pressupostos recursais. Você disse que meu recurso está intempestivo, mas Vossa Excelência desconsiderou que naquele dia específico teve feriado local, inclusive devidamente comprovado com a cópia da portaria do fórum. Portanto, se retrate. Se ele se retratar, o que vai acontecer? O meu RESP vai para o STJ. E se ele não se retratar? Quem vai para o STJ é o ARESP. Vai ser julgado pelo STJ. Se o STJ entender recorrente, tem razão, vice-presidente, mande o RESP para eu analisar. E ele vai ter que mandar. Na verdade, ele nem manda, porque já vai o processo com tudo. Aí ele analisa o RESP. Alguma dúvida? Entendi, Júnior. Obrigada, viu? Por nada. Vou deixar aqui exatamente as minhas esquematizações. Ei, Júnior. Pode falar. Essa daí já é a prova, Júnior? Como é? Essa já é a prova? Não sei, eu não posso falar. Mas a prova ela vai ter duas fases, um trabalho e a outra é a análise do processo? Bom, é assim, a Cíntia, para o pessoal da manhã, depois eu falo como é o procedimento do pessoal da noite. Para o pessoal da manhã vai ser o seguinte, a Cíntia, ela vai selecionar para vocês um processo. E ela vai fazer umas perguntinhas dentro desse processo. E vai pedir para vocês fazerem uma análise completa do processo com base naquilo que ela pedir. Ah, esse processo aqui teve apelação? Teve. Qual foi o resultado do julgamento dessa apelação? Por que essa apelação foi interposta? Ela vai dar os direcionamentos. Vocês vão ter que analisar o processo do começo ao fim. E a outra parte é pesquisa de súmula da jurisprudência. Súmula vinculante, acórdãos e tal. Isso para o pessoal da manhã.
Essa é a prova de vocês. Mas ela me falou também que vai ter algumas questões. Questões, assim, de marcar. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês. Para o pessoal da noite, o nível vai ser um pouco mais hardcore. Afinal de contas, Rômulo bebe. Se ele está feliz, todo mundo fica feliz. Só que não. A prova vai ser consultada em dupla, mas o nível vai estar nas alturas com questões desse naipe aqui. Não só questões de marcar, mas também questões de escrever, para vocês dissertarem. Vai vir daquele mesmo estilo da V1. Provinha abertinha, com questões, cópias de emenda, só que um detalhe. Não vamos destacar nada para vocês. Vocês vão ter que destacar nas leituras. E a dificuldade vai ser maior, só por conta disso. Alguma dúvida sobre estilo de prova? Júnior, no caso da nossa turma da noite, né? Uhum. Os trabalhos vão valer de 0 a 4 e a prova de 0 a 6, né? Exatamente. A prova de 0 a 6. Quem fez todos os trabalhos já tem 4 garantidos. Inclusive, ainda tem que compilar aquela lista, colocar o último e mandar para ele, antes da V2. Mas pode ter certeza que eu vou mandar, tá bom? Vamos voltar agora para a questão número 4. Repercussão geral. Repercussão geral, gente. Eu falei no último GED, só para mostrar aqui, ela é um requisito específico de admissibilidade de quê? Cadê você? Repercussão geral está aqui. Requisito específico de admissibilidade de quem? Do recurso extraordinário. Ela é reconhecida por quem? STF. Quando? Quando você indica que há uma grande relevância no aspecto jurídico, político, social, econômico. Impacta toda a coletividade e que vai servir de parâmetro de julgamento para outras questões. E o STF, ele faz todo um procedimento, que eu já falei para vocês na semana passada, conforme esse fluxo aqui. Todo o procedimento da votação até deliberar. Se o STF disser tem repercussão geral, o recurso vai ser julgado. Se o STF dizer não tem repercussão geral, morreu Maria Preá. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Aliás, nego segmento. Inadmitido. Porque não tem o quê? Não tem a repercussão geral. É assim que acontece em relação ao recurso extraordinário. Quando já está lá no STF. Voltando aqui para a nossa questão em específico. Vou advertir para vocês que ela foi criada por uma emenda constitucional. Não foi criada por doutrina, não foi criada por jurisprudência. Tomem cuidado que pode vir cair uma questão contando uma história dizendo que foi criada pela jurisprudência. Vocês vão escorregar feio. Sem dizer que a repercussão geral é fruto da jurisprudência. Não é. É emenda constitucional e está aqui a prova. E está regulamentada por um procedimento em lei específica, exatamente o resumo desse procedimento aqui. É a lei específica que diz como é que o STF delibera sobre a repercussão geral. Vocês ainda vão ver na turma da noite, e a Cíntia já falou assim em linhas gerais, mas eu aprofundei com vocês. Então, voltando aqui para a questão. Sobre a repercussão geral. Tal inovação, ela tem por finalidade aumentar o número de processos que devem ser apreciados no STF, a fim de que as questões relevantes sejam todas julgadas o mais breve possível. Isso é verdadeiro ou falso? Repercussão geral, gente, para quem não lembra, é um filtro criado especificadamente para o STF dizer assim, inadmitir recurso, para ele ter um menor volume de trabalho e se ater àquilo que ele foi criado, de teses jurídicas, nada mais. Não ficar analisando a mesma coisa simultaneamente, sem necessidade. Então, quando foi criada a repercussão geral, não foi para aumentar o número de processos, não. É exatamente para diminuir o quantitativo de processos que o STF tem para analisar. E não sendo reconhecida, por conta daquela previsão legal no CPC, já dá autonomia para o vice-presidente ou presidente, conforme o regimento interno, e não admitir o recurso extraordinário, não deixar passar.
justamente porque o STF não reconheceu repercussão geral. Para quê? Para perder tempo? Então, já morre ali mesmo no tribunal a cor. Essa é a finalidade. Alguma dúvida? Item B. Para a rejeição da repercussão geral, é necessária a maioria absoluta dos membros do STF. O que é essa tal de maioria absoluta? Maioria absoluta seria o famoso o quê? 50% mais 1%. Isso para o direito é maioria absoluta, notadamente para aprovar a emenda constitucional. Na repercussão geral, não. O limite legal é 2/3 do julgador, conforme está aqui. Estão vendo? 2/3 de 11 dá quanto? Dá aproximadamente 7,3, só que a gente arredonda para um número maior. Então, 8 ministros têm que deliberar e dizer, não tem repercussão geral. Isso é maioria absoluta? Não. É um quórum qualificado de 2/3. Ou 8 ministros do STF. Vai dizer não, sem repercussão geral. E se não atingir esse quórum? Se não atingir, não tem problema. A repercussão geral será reconhecida e o STF vai analisar o teu recurso. É assim que funciona. Então, o que está errado aqui é a maioria absoluta. Alguma dúvida, gente? Entender. A competência para verificação da existência de repercussão geral por decisão irrecorrível é dos tribunais superiores e do STF. De fato, quando o STF delibera e uma determinada matéria de direito tem repercussão geral ou não, a decisão, de fato, ela é irrecorrível. Por quê? É o STF que está dando a martelada final. Mas não é dos tribunais superiores. Exclui STJ, exclui os demais. É competência privativa do STF. Por esse motivo, está falso. A decisão que nega a existência de repercussão geral, ela vale para todos os recursos que versem sobre matéria idêntica, os quais serão indeferidos liminarmente. Exatamente. O que é que acontece? Se eu entrei com um recurso extraordinário, discutindo matéria de direito, mas essa matéria ela já foi apreciada pelo STF e a decisão final sem repercussão geral. Como não tem essa repercussão geral, o próprio presidente ou vice-presidente, ele já pode inadmitir o recurso extraordinário na origem. É esse o fundamento, é diminuir o volume de processo. Então, o nosso gabarito aqui, no caso, é o item D. E o último item, a repercussão geral é requisito específico de admissibilidade dos recursos constitucionais. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ó? Quando ele coloca a nomenclatura recursos constitucionais, ele está tratando de quem? Recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Se na questão ele coloca recursos excepcionais, somente esses dois. Então, repercussão geral não cabe para esse camaradinho aqui e não cabe para esse outro camaradinho aqui, somente para o recurso extraordinário. É um requisito específico de admissibilidade. Alguma dúvida, gente? Alguma consideração que vocês queiram ver? Não?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Silêncio é consentimento. Vou pular essa aqui de repercussão geral. Deixar ela por último. Agora, gente, uma questão assim, punk. Oi. Essa repercussão geral, quais são os parâmetros para a gente? Os parâmetros é exatamente você trazer, dizendo assim. Varia de acordo com o caso concreto. Você trazer um desses 4 parâmetros aqui. A minha questão, excelência, ela é relevante no aspecto jurídico, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto econômico. Exemplo, Covid-19, obrigatoriedade da vacina. Na opinião de vocês, tem repercussão geral? Sim ou não? Tem. Abrange um desses aspectos ou abrange mais de um desses aspectos? Deixa eu ver. Social, jurídico. Mais de um, Júnior. É mais de um. Mais de um. Eu já vi. Não é obrigatório você cumprir os 4 simultaneamente, porque senão aí seria muita frescuragem do STF. Você cumpriu qualquer um desses 4, beleza. Agora, se tiver os 4, melhor ainda, porque a repercussão geral pode ser reconhecida. E, de fato, nessa questão da obrigatoriedade da vacina, foi reconhecida a repercussão geral. E não é inconstitucional te obrigar a vacinar, porque é uma questão de saúde pública. Inclusive, lá no tribunal, eu fui obrigada a tomar vacina. Não tomasse, não, para ver as sanções administrativas que eu ia sofrer. Ou mesmo num aspecto no direito privado. Não tome, não, a vacina, se você for empregado, para ver o que, é que vai acontecer. O teu empregador está legitimado a te demitir. E é uma demissão o quê? Com justa causa. Tome. Por conta disso aqui. Entenderam? Então é obrigatório, né, a vacina. Isso. Atualmente é. E quem disse isso? É STF. Não foi ele, foi o STF? O STF, tá certo. Então tá, obrigada. Por nada. Espera a questão que eu ia pular essa. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a súmula vinculante. Até preparei aqui no material rapidinho. Júnior, esse material todo aí tu vai disponibilizar do jeito que ele está aí? Esse aqui eu já passei de manhã, já está com vocês. Não, mas esse aí? Mandei 2 materiais, mandei 3. Esse em PDF e as questões. Vai estar lá. Não, as questões eu vi, eu baixei e imprimi. Pois tem lá, viu? Tá tudo lá. Mas se quiser eu mando de novo, não tem bicho. Mando no final. Bom, gente, o que é que acontece? A gente estudou um pouquinho da questão dos precedentes. Para chegar na questão das súmulas, a gente tem que entender o que diabo é um precedente. Precedente, basicamente, são decisões judiciais, assim, inovadoras, inéditas, que são pautadas o quê? Casos concretos. E o resultado dessas decisões, elas podem vir de parâmetro para outros casos semelhantes. Isso é uma técnica que é aplicada no nosso direito como um todo. Ela é proveniente de 2 sistemas jurídicos. O civil law, que há uma predominância da lei, em detrimento da jurisprudência, e o common law, que é exatamente o inverso. Há a predominância da jurisprudência em detrimento da lei. A jurisprudência prepondera. Aqui no nosso Brasil, aplica-se o Instituto privativamente civil law. Aplica-se exatamente, julga-se de acordo com a lei. Excepcionalmente, admite-se os entendimentos jurisprudenciais. Nos Estados Unidos, não. Há uma forte prevalência dos entendimentos jurisprudenciais, e lá a coisa funciona. Questões históricas. Não vou entrar em mais detalhes, porque isso aqui, questões afetam a direito constitucional como um todo. E vocês já devem ter visto isso. Mas o que é que há de importante nisso? Como a gente bem sabe, quando há a formação desses precedentes, a aplicação da técnica do IAC, a aplicação da técnica do IRDR,
a aplicação da técnica dos recursos repetitivos, ou ainda o reconhecimento ou não da repercussão geral, isso tudo são os nossos precedentes. E essas decisões vinculam juízes e tribunais. Isso, gente, é proveniente de uma coisa chamada stare decisis. E quando é uniformizado, é pacificado um determinado entendimento, aplica-se essa nomenclatura aqui do latim stare decisis, que exatamente não mexa naquilo que está quieto. E quando é proferido os entendimentos, notadamente aqui da parte de cima, a nível de STF ou a nível de STJ, vai descendo assim, ó. Fixei o entendimento, TJ, cumpra, TRF, cumpra, Justiça Estadual, cumpra, Justiça Federal, cumpra aquilo que o STF e aquilo que o STJ notadamente pacificou. Aplique sem reclamar, sem discutir, sem budejar, porque quem manda aqui sou eu, STF e STJ. Ora mais. Só que, além desse stare decisis vertical, para exatamente obedecer aquilo que vem de cima, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, não pode haver aplicação desenfreada, desordenada na aplicação dos entendimentos. Essa aplicação tem que ser uniforme, porque se divergir, cabe a nossa ação autônoma chamada reclamação, para exatamente preservar a autoridade desses tribunais aqui, STF e STJ notadamente, certo? E algumas vezes, voltando para o nosso esqueminha, chegamos na questão do precedente. Foi tomada uma decisão no caso concreto. Houve aplicação reiterada desse entendimento. Quando isso acontece, chegamos no nosso segundo estágio do nosso direito, chamada de jurisprudência. Decisões reiteradas. Mas, para deixar a coisa ainda mais consolidada, os tribunais, notadamente, STF, STJ, os próprios tribunais mesmo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, eles podem editar súmulas. E essas súmulas é como se fosse um resumo do julgado, uma tese que já foi pacificada, uniformizada e que, acredite, tem que ser aplicada. Não aplique não, para ver a reclamação que vem. E isso, gente, legitima, por fim, cadê aqui? A questão da fixação das súmulas. E o pessoal da manhã vai ter que fazer busca nas súmulas. Para facilitar, como eu sou muito bonzinho, eu já deixo aqui disponível para vocês os links de acesso do STF, do STJ, do TJC e do TRF5, para facilitar a busca de vocês, porque vai ser pedido identificação de súmulas. Quantas? Eu não sei, a Cíntia que vai decidir. Basta simplesmente transcrever a súmula, dedinho aqui, ó, nananina não. 6 da manhã vão ter que explicar o entendimento dessas súmulas. E, notadamente, a Constituição Federal, por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda 45 de 2004, trouxe para nós o artigo 103A, que confere a prerrogativa do STF de editar súmula de caráter vinculante, que é exatamente o que está dito aqui no caput do artigo 103A. E uma vez fixada essa tese, resolvida a controvérsia atual, vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário e todos os entes da administração pública, seja administração direta ou indireta. E se houver a necessidade por uma aprovação de uma súmula vinculante, por uma revisão de uma súmula vinculante, ou mesmo o cancelamento de uma súmula vinculante, assim nos diz a Constituição. Quem tem legitimidade para interpor ação declaratória de inconstitucionalidade, a nossa famosa ADI, tem legitimidade para requerer junto ao STF a aprovação, a revisão ou o cancelamento de uma súmula vinculante. E quem são esses legitimados? Leiam o artigo 103A, o 103 da Constituição, e lá tem o rol. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, porque são várias pessoas. É o maior galerão.
presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, há um galerão de e-mail que pode pedir. Só não pode pedir nós, meros mortais. E, se houver o desrespeito àquilo que está fixado pela súmula vinculante, você tem legitimidade para interpor ação autônoma de impugnação denominada reclamação, que é feita no formato de petição inicial, e essa petição inicial já pula todas as instâncias. Vai para onde? STF. O STF vai analisar, vai julgar a tua reclamação e dizer: ei, respeite a minha súmula vinculante. Quem é você para não aplicar? Quem manda aqui no negócio sou eu. Aplique. O STF pode forçar, através da reclamação. Em linhas gerais, é isso. E tem um detalhezinho, gente. O último que eu quero falar para vocês. Quando é editada a súmula vinculante, ela só passa a começar a valer quando ela é publicada no Diário Oficial. No caso, no DOU, Diário Oficial da União. E a partir da publicação para frente, é que passa a valer a aplicação da súmula vinculante. E aquilo que foi antes da súmula não vai ser afetado por ela. Por quê? É exatamente preservar a questão do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e, notadamente, da coisa julgada. Isso a súmula vinculante não vai poder mexer. Isso é um resumo de direito constitucional. Alguma dúvida, gente? Isso aqui se aplica na nossa disciplina. Não? Júnior, a prova do Rômulo é parecida com a da Cíntia? Ele vai colocar para a gente procurar? Como é? Não. A do Rômulo, vocês vão receber no dia o arquivo. Aí, eu não sei, pode fazer de dupla. Se vocês já tiverem fixado a dupla, perfeito. Se não, não tem problema, pode fazer individual. Aí vai ser naqueles mesmos parâmetros. Vocês vão fazer no horário de aula e entregar para ele no horário combinado. Por e-mail, provavelmente. Então, ele vai mandar um arquivo. Uhum. 1 ou 2 ou 3? Como é? Só um mesmo? É só um. Primeira e segunda chamada. Mas vai ser toda a matéria, viu, gente? Para vocês. Não vai ser só isso aqui dos superiores, não. Outra pergunta. Na tua opinião, é melhor fazer a primeira, né, amiga? Por mim, tanto faz. O nível de dificuldade vai ser o mesmo. Aí fica a critério de vocês. Vixe, Maria, tá difícil. Enfim. Vamos lá, né? Enfim. Gente, essa questão aqui, o pessoal da turma da noite viu detidamente a reclamação. Eu expliquei de modo delineado. O que é a reclamação? Só para rememorar. Vamos imaginar que foi interposto um recurso de apelação no juízo de primeiro grau. Certo? E, quando esse juiz de primeiro grau recebeu essa apelação, simplesmente ele disse o seguinte: nego seguimento à apelação. Juiz de primeiro grau. Juiz de primeiro grau pode fazer isso? Hein? Juiz de primeiro grau pode fazer juízo de admissibilidade da apelação e dizer que não vai para o Tribunal de Justiça? Ah, não pode não. E se ele fizer? Fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo, porque você tem um remédio para lutar contra ele. Tem a reclamação. Essa reclamação, ela não é recurso, ela não é sucedânea e não é técnica de julgamento. Ela é ação autônoma de impugnação. Se é uma ação autônoma, obrigatoriamente nós vamos ter o quê? Petição inicial. Esse ato aqui, gente, do juiz de primeiro grau, realizando o juízo de admissibilidade, feriu ou não feriu a competência do tribunal? Sim ou não? Feriu. Se houve o desrespeito, a violação, com uma palavra bem forte, usurpação da competência do tribunal, óbvio
eu vou entrar com a reclamação. E essa reclamação, ela vai ir para onde? Diretamente para o TJCE. E quem vai apreciar? Tem que ver o regimento interno do tribunal para ver quem vai ser o relator. Porque tudo que chega a nível de tribunal sempre vai ter uma relatoria. E esse relator vai apreciar tudo e tal, vai pedir a questão das provas, apreciação, tudo e tal. E, no fim, se for reconhecida que o juiz de primeiro grau usurpou a competência do TJ, o TJ vai dar uma decisão, provavelmente vai ser em acórdão, regra geral, julgamento colegiado, e vai dizer, traga a apelação para cá, eu vou julgar. Eu vou fazer admissibilidade e vou julgar. Você, juiz, não pode fazer isso. Essa é a finalidade da reclamação. Da mesma forma, nós temos tudo isso aqui. IAC, IRDR, recursos repetitivos, repercussão geral, tudo isso já pacificado, tudo isso já uniformizado, estou desrespeitando. Incluamos aqui também as súmulas, porque elas são importantes. As súmulas. Se houver o desrespeito a qualquer coisa disso aqui, você tem como alternativa, para isso aqui, tem a sistemática recursal. Para isso aqui também tem a sistemática recursal, ou se a afronta é tão grave que o próprio tribunal não reconheça, você tem a reclamação à tua disposição, para exatamente submeter a questão à apreciação a quem teve o ato violado. Essas duas aqui, a nível de tribunal. E esses dois aqui, esses últimos aqui, a nível de STJ ou STF. Esse último aqui, notadamente, no STF. E essas súmulas, quem editou? Se for o Tribunal de Justiça, vai para o Tribunal de Justiça. Se for o STJ, vai para o STJ. Se for alguma coisa do STF, vai para o STF. Súmula vinculante, então, nem pensar. STF. Em linhas gerais, isso é a reclamação. Essa questão aqui em específico, gente, ela vai tratar de uma questão que foi aplicada a súmula vinculante. E para essa situação em específico, vai caber reclamação. Na verdade, são duas. Perdão, só uma. Pensei que era uma outra questão que era muito parecida com essa. Vamos ver o caso. Isso aqui, gente, cara da prova do Rômulo Weber. Talvez eu mandei para ele. Não sei se ele vai manter, se ele vai modificar alguma coisa, vai trazer algo inédito. Tudo pode vir daquela cabeça maligna e maléfica. E tem um monitor operando ao lado dele. Ô, maldade. Brincadeira. Mas eu estou alertando vocês aqui. Vamos nós. Em uma ação judicial, aí também na Cíntia, viu? Vai que a Cíntia coloca um caso nesse jeito aqui da súmula vinculante, então, pay attention para vocês também, principalmente. Vamos nós. Em uma ação judicial contra o Vale-Prev. Vale-Prev aqui é uma hipótese fictícia, tá, gente? Mas pode ter sido acontecendo real. O juiz de primeira instância proferiu decisão em fevereiro de 2019, desfavorável ao Instituto. Porém, em março de 2019, o STF editou súmula vinculante. E a súmula vinculante, que é inteiramente contrária à referida decisão e favorável aos interesses do Vale-Prev, em disputa naquele processo judicial. Para tentar reverter essa decisão, o procurador do Vale-Prev pretende ajuizar uma reclamação constitucional perante o STF. Na hipótese, considerando seu regramento jurídico, é correto afirmar que o meio da impugnação judicial eleito pelo procurador? Ele pergunta, em linhas gerais, se essa reclamação, para esse caso, é específica. Vamos esquematizar para vocês entenderem melhor. Vamos ver aqui. Nós temos aqui o nosso Instituto Vale-Prev, certo? E teve uma decisão de primeira instância desfavorável.
Se a decisão foi desfavorável, então significa dizer que ele é sucumbente ou improcedente. Ele poderia se valer dos mecanismos recursais, entrar com apelação, seguir toda aquela cadeia recursal até chegar no Supremo. Só que ele, quando foi essa decisão? Essa decisão foi em quando? No dia 2, vou computar só um mês, porque não tem a data, né? Fevereiro de 2019. Opa. Só que aconteceu, o tempo passou um mês. E, conforme os dados da questão, março de 2019, veio a súmula vinculante do STF. E a Valeprev disse: essa súmula vinculante é favorável aos meus interesses. Já que ela é favorável, eu vou pedir a reclamação. STF, tem um juiz aqui de primeiro grau malvado, desrespeitou a tua súmula. Só que, venhamos e convenhamos, ele tem razão nessa reclamação. Vamos ver o seguinte. Artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário em relação à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, tem como proceder à sua revisão, cancelamento na forma estabelecida por lei. Aí eu pergunto, com base nessa historinha toda, reclamação é pertinente? Cabe reclamação para essa situação? Sim ou não? Hein, gente? Vou repetir. Valeprev, ela teve uma ação julgada desfavorável a ela. Isso na primeira instância. Tá fato. Aconteceu em 2019. Fevereiro de 2019. Um mês depois, a STF editou uma súmula vinculante. E essa súmula vinculante é favorável aos interesses da Valeprev. Essa reclamação é pertinente para essa decisão proferida em 2019? Ou melhor, fevereiro de 2019, ou não? Um mês de diferença, gente. Um mês. Cabe ou não cabe? Eu acho que cabe. Leia a Constituição. O que eu marquei. Quando foi que essa súmula foi publicada? Aqui. Vai atingir essa decisão... Março, né? Não, fevereiro, né? Isso. Vai atingir? Atinge ou não atinge? Atinge. Não atinge. A súmula não só produz efeitos para frente. Então, contra essa decisão, não houve violação à súmula vinculante. Espera, Júnior, não entendi. A decisão foi em fevereiro. Isso. E a súmula saiu em março. Em março, sim. A partir de março que tu queres dizer. Por isso que não houve violação. Perfeito, agora entendi.
que ele poderia fazer, reclamação não cabe, porque não houve violação. Mas ele poderia fazer o quê? Recorrer. Ele pode recorrer. Então, para essa situação aqui, ele já querer partir para a reclamação, ela não é cabível. Por quê? A decisão impugnada é anterior à súmula vinculante e ela só produz efeitos à frente. Tá vendo? Questão assim de lógica. E eu coloquei aqui, ó, a historinha todinha, fiz o esqueminha e coloquei o trecho da lei. Mas, como vocês viram aqui, não veio destaque. É assim que vocês vão ter que identificar, meus amigos, no caso. Principalmente nessas questões abertas. Vai vir um acórdão, uma ementa, o trecho de alguma doutrina, mas não vai vir um devido destaque. Vocês vão ter que ter esse raciocínio, controlar a ansiedade para poder fazer a prova de vocês. Em dupla. Alguma dúvida? Eu poderia simplesmente trocar súmula vinculante, qualquer coisinha dessa. Colocar uma tese do IAC, uma tese do IRDR, uma tese do recurso repetitivo, uma tese de repercussão geral. Raciocínio é o mesmo. Captaram? Que monitor malvado. Malvado não. Semente da discórdia. Brincadeira. Querem continuar ou estão cansados? Não, Júnior, continua. Pois vamos nós. Vamos agora, gente, ver uma questão específica sobre recursos excepcionais. Pode ser relativo o quê? Ao procedimento. Vamos nós. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos excepcionais merecem análise prévia a ser feita pelo órgão jurisdicional e, quando presentes, propiciam o segmento do recurso para o mérito recursal seja julgado. Sobre o juízo de admissibilidade recursal, uma das alternativas não encontra respaldo na nossa lei processual. Ai, que eu detesto questão assim. Essa aqui eu até já respondi, mas achei pertinente trazer de novo, para lembrar. Quando ele fala assim, não encontra respaldo, ele quer o quê? A incorreta. Não sei se foi essa, foi uma parecida, mas vamos ver. Essa aqui, gente, é afeta a juízo de admissibilidade. Vamos ver se vocês identificam os erros. O juízo de admissibilidade recursal, no caso do recurso especial ou do recurso extraordinário, será feito diretamente pelo presidente ou vice-presidente dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, sendo dispensável ao ministro relator no Tribunal Superior exercê-lo por questões de economia processual. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Gente, a admissibilidade de recurso especial e extraordinário é duplo. Primeiro no tribunal ACO, depois no tribunal adquem. E esses juízos não são vinculantes, são totalmente independentes. Então, quando o recurso chega lá no STJ, chega lá no STF, ele vai fazer de novo. E não tem essa história de alegar economia processual, não. Deixa eu ver aqui. Então, é falso? Pode ser falsa. Ok. Vamos ver a B. Após o cumprimento das formalidades perante os tribunais de origem, far-se-á a remessa do recurso especial ou do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, independentemente do juízo de admissibilidade, onde deverão ser processados.
Quer dizer que agora eu vou eliminar o primeiro juízo de admissibilidade no tribunal de origem? Tem que fazer o primeiro juízo de admissibilidade no tribunal ACOR antes desses 2 recursos subirem para as cortes superiores. Tem isso, nada feito. Pode ser negado seguimento ao recurso extraordinário pelo órgão destinatário, independentemente de juízo positivo de admissibilidade pelo remetente? Aqui pode. Exatamente o vice-presidente ou o presidente inadmitir recurso. Quando tem o quê? Tem a tese do recurso repetitivo, tem a tese da repercussão geral, ou esta não foi reconhecida. Ou tem alguma súmula, afrontou algum entendimento pacificado. Em súmulas, notadamente. Então, aqui não é falso, não, é verdadeiro. Letra D. Proferido juízo positivo de admissibilidade no tribunal de origem e pelo relator no STJ ou no STF, ainda assim pode ter o seu processamento obstado pela turma ou sessão de julgadora do mérito, conforme eu falei, juízos independentes. O item E, diante do juízo de admissibilidade negativo, impeditivo da remessa ao STF ou ao STJ, caberá agravo ao Tribunal Superior. Aqui vai depender. Depender do motivo da inadmissibilidade. Eu coloquei essa questão, gente, porque uma questão de concurso falha, não modifiquei nada, mas que eu achei ela super pertinente trazer para vocês sobre o procedimento, embora resumido, dos recursos. Então, esse tipo de questão aqui, óbvio que eu não iria fornecer para nenhum banco de questão. Ela foi considerada nula. Mas eu aproveitei os itens para discutir o procedimento. Está aqui, ó. Temos 2 verdadeiras e 3 falsas. Mas ela foi considerada nula, tá? Não se preocupem que a gente vai fazer uma prova sem isso para vocês. Júnior, destaca as alternativas D e F, por favor, em vermelho. Já está aqui, ó. O vermelho está aqui. Vou marcar as... Aqui. Vou marcar as corretas. Pronto. O que está de azul é correto. Júnior, nessa questão, qual foi a que a banca considerou como incorreta? Que é a incorreta, né, que ela quer? Considerou essa aqui. Mas eu discordei. Ele considerou isso aqui como gabarito, mas depois recorreu e disse... Por que você discordou? Justamente porque, ó, não é dispensável o ministro relator fazer o segundo juízo de admissibilidade. Ele vai fazer, e isso é independente. E aqui é como se ele estivesse limitando. Ah, só cabe um recurso. Inadmitir só vai caber agravo ao Tribunal Superior. E cadê o agravo interno? Questão muito, muito mal elaborada. Mas eu só trouxe para mostrar para vocês, tá? Não se preocupe. Ok. E acho que essa aqui é a última, né? Já estou sentindo vocês cansados, eu também já estou ficando. Vou escolher aqui um. Vai um cafezinho, Júnior, com queijo, queijo coalho, cafezinho com leite bem gostoso. Sim, depois daqui do gente. Pronto. Nossa última questão. Aí eu vou passar esse gabarito para vocês com os comentários, tá bom? Já estou com ele aqui todo feito. Questão 8. Paulo, advogado, ao se defrontar com um ato apontado como ilegal de um juiz titular de uma determinada vara civil da comarca de São José dos Campos, impetra mandado de segurança perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando-se da hipótese de competência originária deste tribunal. Distribuído o mandamus, o relator, por decisão monocrática, indefere a peça inicial e determina o arquivamento dos autos. Inconformado, Paulo poderá interpor, nesse caso em específico, contra a decisão do relator, qual desses recursos é cabível. Para não sermos malvados com vocês, vou esquematizar.
aconteceu o seguinte. Um ato ilegal. Ato ilegal, notadamente quando há ofensa de direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Essa questão simplesmente diz que esse mandado de segurança é competência originária de PJ. Certo? Por isso começou na origem. E esse mandado de segurança, como foi interposto lá no tribunal, obviamente ele vai passar por uma relatoria. E um relator, olhando para essa peça, tudo e tal, e disse, denego a segurança. E esse relator ele fez isso por decisão monocrática. Qual é o recurso cabível contra essa decisão monocrática? Pergunto para vocês. Cabe o recurso ordinário a ser apreciado pelo STJ? Cabe o agravo interno para o respectivo órgão colegiado? Cabe recurso especial para o STJ? Recurso extraordinário para o Supremo? Ou agravo de instrumento para o STJ? Qual é a opção? Contra a decisão monocrática e agravo interno, né? Isso, exatamente. Mas não é uma decisão denegatória de segurança? Não caberia um recurso ordinário, não? O pessoal da Cintia. Gente, por hora não caberia um recurso ordinário. Por quê? Assim como os outros recursos, o RESP e o recurso extraordinário exige o prévio esgotamento de instâncias. E o ROC é decisão denegatória, notadamente de INS, mas que tem que ser proferida em quê? Acórdão. E aqui na nossa questão foi monocrática. Então, ainda não esgotamos todas as instâncias. Por esse motivo aqui é o agravo interno e não o ROC. E os demais incabível por hora. Certo? Alguma dúvida? Alguma consideração? Então, meus amigos, encerrando por hoje. Fica à disposição, caso vocês queiram alguns esclarecimentos a mais. É isso. Ô, Júnior, obrigada pelo GED. Foi ótimo, que bom. Eu queria falar contigo daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Só uma perguntinha, Júnior. Fique à vontade, pode fazer. Ele disse que a gente podia ter consulta, né? Isso. Do Vadimeco ou das leis. Mas me diga aí, é para a gente colocar nas respostas o artigo, o inciso? É obrigatório ou é só mesmo para dar uma olhadinha? Como é? Não, assim, ele vai passar as questões abertas notadamente. Vai ser assim, ele vai dar um caso, ou vai vir a transcrição de uma ementa, ou vai vir a transcrição de algum texto normativo da lei, como essa da súmula vinculante, que eu expliquei para vocês, e vai perguntar alguma coisa relacionada a essa descrição. A diferença é que na primeira chamada vinha destacado. Agora, a dificuldade vocês vão ter que dar o destaque, identificar aquilo que responde à questão, naqueles mesmos moldes da V1. Então, não precisa colocar artigo? Não, coloca o artigo. Agora, venhamos e convenhamos, não vai simplesmente transcrever ipsilíteres o artigo, explica. Ah, tá, porque da outra vez não era para colocar, né? Lembra? Não, podia até ter colocado se você lembrasse, só que como não era consultada, né, não tinha como você lembrar de todos os artigos. É verdade. Então tá, era só isso mesmo. Muito obrigada. Por nada. Algo mais? Alguma consideração? Eu só agradecer, Júnior, e beleza, viu? Muito obrigada. Foi muito pesado, né? Eu sei, mas realmente é porque eu precisava forçar para vocês.